Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo e nós estamos aqui com muita alegria com o Felipe Albani, mediador do Sejus, né? Ele está sempre lá fazendo a nossa mediação, que é mestre em linguística, é professor, e nós vamos conversar sobre o livro novo que nós estamos estudando, que é a Gênese. E hoje nós vamos conversar sobre a revelação espírita. Esse não vai ser o único programa, porque esse item do livro é muito extenso. São 62 itens, então nós vamos truncar em algumas partes para a gente poder fazer todo o estudo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla. Muito bom dia, galera do Caminho Paz e Bem. Muito bom dia, galera do Sejus. E muito bom dia a todos que estão buscando um pouco de informação sobre a doutrina espírita e conhecer, de repente, um pouco mais sobre todo esse universo da espiritualidade que o Canal Paz e Bem tem proporcionado de maneira fundamental e muito importante para todos nós. Então vamos começar, Carla? Vamos. Como é que a gente começa a falar do caráter da revelação espírita, Felipe? Primeiro eu ia comentar que a gente sempre tem uma questão muito delicada com as traduções, tem até um ditado italiano chamado tradutor traditore. Não sei exatamente como é o ditado, mas a ideia é que seria uma espécie de traição. A gente deveria lê-lo não original. Só que, inclusive, na questão do original desse livro, a gente tem um problema delicado, que, inclusive, causou um certo constrangimento, especialmente com a Federação Espírita Brasileira, mas que, graças a Deus, estão vindo à tona traduções que ajudam a aproximar o significado real do que Kardec nos trouxe. Só para você ter uma ideia, Carla, nas 4 traduções que eu dei uma olhada, as 4 trazem títulos diferentes do mesmo capítulo. Ó, do Guilherme Ribeiro está Caráter da Revelação Espírita, da Albertina Seco está Fundamentos da Revelação Espírita, o Carlos Ibaçaí chamou de Caracteres da Doutrina Espírita, e essa última, foi lançada pela FEL, chama Natureza da Revelação Espírita. Todos querem dizer da base, né? Mas só pelo fato de escolhermos palavras diferentes, isso mostra como a gente ainda tem muito a avançar nessa questão de análise do próprio texto de Kardec. E eu tentei fazer uma espécie de resumo, porque como é um capítulo muito grande, o resumo acho que ajuda a nos entender, pelo menos com uma ideia sempre apresentar o livro para as pessoas que querem também aprofundar o texto. Eu achei interessante a gente tentar sistematizar de uma forma a facilitar também o entendimento, item por item. E aí o Kardec começa fazendo uma espécie de provocação. Ele faz uns questionamentos introdutórios sobre a doutrina espírita como revelação. E aí ele passa quase 10 itens só destrinchando esse conceito de revelação. Já no segundo, ele traz a definição de revelação, levando em conta as descobertas científicas, por exemplo, de astrônomos e químicos. Depois, inclusive, ele retoma esse tema da astronomia e da química lá na frente, exatamente para falar sobre o que é essa revelação. E aí, no terceiro item, ele trabalha a revelação como verdade e como algo divino. O que não é verdade deixa de ser revelação. Ou seja, o que não é revelação, o que não é de concepção divina, é de concepção humana. E a gente tem um problema sério, não somente na área da ciência, como até mesmo nessa área teológica, nessa área que trabalha com o conhecimento de Deus, porque nós misturamos muito o que é divino e o que é humano. Exatamente porque a nossa visão é uma visão humana, muito limitada, de toda a sabedoria, todo o universo que Deus nos proporciona e que a gente ainda não tem total noção. O pouco que a gente já sabe, a gente já dá um problema danado, porque cada área científica tem suas divisões. Então, imagine então na parte teológica, que no próprio cristianismo você tem milhares de divisões. Se você for para outras doutrinas, como o Islã, o judaísmo, o budismo, você também tem diferenças muito marcantes entre essas visões doutrinárias. Então, não é algo muito simples de a gente trabalhar, e é nisso que Kardec começa a tentar analisar de uma forma interessante. E aí já passa para o item 4 falando o seguinte: o ato da revelação ele compara ao processo de ensino por parte do professor. Aí já vem que vai para o meu lado, né? O Kardec também foi um grande professor, tanto que ele criou muitas obras educacionais, muitas obras pedagógicas. Eu acho que ele me
um dos poucos momentos em que ele se colocou ali, né? Colocou um pouco o lado dele. Mas, realmente, como todo mundo praticamente passou pelos bancos escolares, fica fácil de entender o objetivo desse critério. Então, ele olha a ciência como uma síntese dos conhecimentos adquiridos coletivamente ao longo dos séculos. E aí ele coloca o ensino como equivalente à revelação das verdades científicas e morais. E se formos para analisar tudo que a gente vivenciou, a gente tem uma tendência a separar, né, aquilo que é científico, aquilo que é da parte do intelecto, e a parte do comportamento, da parte do emocional voltado para a moral. E, na verdade, tudo que nós temos é um conjunto de tudo isso que veio ao longo dos séculos. E que, no caso da doutrina espírita, quando Kardec viveu no século XIX, desembocou num momento muito importante. Não há como separar aquele momento da história. Não é um momento simplesmente único, puf, aconteceu. Não. Ele é a consequência de toda uma história da humanidade que chegou e desembocou no século XIX. E vamos ser bem sinceros, a gente, de certa forma, ainda tem que entender o que aconteceu no século XIX, no século XXI, e a gente tem muita dificuldade de entender ainda. Quer falar alguma coisa, Carla? Eu acho importante essa parte aí que você falou do professor, porque ele vai falar do professor e do homem de gênio, e ele vai falar que o professor é esse revelador e o homem de gênio também ensina o que descobriu por si mesmo. E nessa parte que ele fala do homem de gênio, ele se aproxima muito do Leon Denis, num livro chamado No Invisível, que o Leon Denis vai trazer uma forma de mediunidade que o Kardec não coloca no livro dos médiuns, mas que é a mediunidade de gênio. E isso explica também, claro que nós sabemos da reencarnação, que muita gente reencarna já com aptidões para ser geniais, mas isso explica, de certa forma, até as questões políticas, né? Porque tem gente que vive falando assim, mas como essa pessoa tem tanta aptidão? No próprio caso do Lula, né? Como que ele tem tanta aptidão? Como que ele consegue ver as coisas que estão lá na frente? Porque essa mediunidade, ela acaba sendo meio que inerente, né, ao meio, você vai captando as coisas e vai descobrindo. Então, isso é um caráter da revelação espírita, independente de ser Lula, de ser qualquer outro homem, mas a gente pode ter esse contato de descobrir as coisas quando para essa ordem, esse bem da humanidade. E o professor vai revelando isso de forma simples, é sempre importante a gente frisar isso nessa época que a gente está tendo esse ataque tão grande aos professores, ao conhecimento, às universidades, né, Felipe? Com certeza. E é justamente no próximo item que ele entra nessa questão do processo de ensino. O item 5º fala exatamente sobre isso. O professor revela aos alunos o que foi revelado pelos gênios. E tais gênios são espíritos com inteligência desenvolvida em diversos processos encarnatórios. E todos os povos tiveram seus gênios para fazê-los progredir. A gente está vendo um ao vivo, né? Em que a gente vê o quanto ele passou e o que ele consegue. Com um discurso, ele conseguiu unir o Brasil inteiro contra e a favor. A ponto de até a proposta do governo, a maneira de lidar com ele, mudou completamente de figura. Conseguiu calar esses precários que ficavam só fazendo discurso de ódio, né? Agora, pelo menos, eles estão pensando um pouco mais antes de fazer as declarações na saída do palácio. Acaba que, infelizmente, o jogo sujo ficou com aqueles famosos envios de WhatsApp e de Facebook. Então, digamos que eles estão indo pelo caminho sujo. Em vez de fazer o discurso claro, não do enfrentamento por simplesmente, mas procurar mostrar, digamos assim, se fosse uma coisa clara, mostrar o seu lado, estou trabalhando, não. A ideia realmente infelizmente, o jogo sujo. Mas, continuando, no item 6, Kardec já fala que os gênios... É engraçado que você falou dessa coisa do Leon Denis, realmente Kardec aqui também nem toca. Ele até fala sobre outras coisas da mediunidade posteriormente, mas nesse capítulo ele não toca, mas realmente destaca a questão dos gênios. E ele coloca os gênios como reveladores de verdades científicas e filosóficas ignoradas pela humanidade. Trata como missionários e dentre eles estão os filósofos. Se formos lá, a Priscas Eras, lá na Grécia, praticamente todo conhecimento girava em torno da filosofia.
e que hoje foi direcionado. Até falo sempre do teorema de Pitágoras, que era um matemático e que hoje está ligado à matemática. E às vezes as pessoas desconectam o Pitágoras das outras áreas, digamos, científicas hoje. Na época era tudo conhecimento, hoje está tudo muito separado. E seria difícil até ser como Kardec, como foi o Swedenborg e outras pessoas, como Robert Schweitzer, também foram polímatas. Pegar vários conhecimentos e destrinchá-los e serem pessoas realmente especializadas nesses conhecimentos. É muito difícil. Eu não sei quantos cursos universitários existem hoje no mundo, mas isso torna muito difícil. Só de engenharia tem mais de 100 tipos. Então, imagine. Na minha área, se for pegar, então, na parte da linguística, a gente fala muito em duas, com funcionalismo e formalismo. Mas, mesmo assim, dentro desses dois temas, você tem diversas gradações. Então, não é simples, realmente, a gente pensar que a gente vai pegar um livro e entender tudo. Não é. E, no caso da doutrina espírita, também não é muito diferente. E aí, no item 7, ele fala da revelação dentro da fé religiosa, que é problemática. Pois, geralmente, é transmitida por uma pessoa especial. Um profeta, um missionário, ou, como nós chamamos também, Messias, cujas informações não podem ser verificadas. Esse é um grande problema e que Kardec, nesse ponto, foi muito cuidadoso quando trouxe a doutrina espírita. Tudo que ele pôde verificar, ele passou para a gente. Deixou como legado nos livros. Mas tem muita coisa que ele não pôde trabalhar. E tudo que ele pôde, como, por exemplo, quando a gente fala da pluralidade dos mundos habitados, tudo ele deixou no condicional. Pode ser que seja, pode ser que haja. Então, tudo isso ele procurou ter muito cuidado, como, por exemplo, também na parte de doenças. Então, tudo isso ele procurou ser muito cuidadoso, porque nós temos um problema com os missionários. Nós ficamos numa passividade absoluta. E muitas vezes aceitamos tudo sem exame, nem discussão. Isso sempre foi problemático. Eu acho que ele fez, inclusive, uma prevenção a esse fundamentalismo que a gente está vivendo, inclusive no movimento espírita e no mundo. Porque quando a gente vê alguém como a Inês entrar com a Bíblia na mão e mandar matar todo mundo depois que está se manifestando contra, a gente está vendo o extremo das pessoas que se apegam à letra, à palavra, e que muitas vezes não tem nada de cristão, não tem nada de Deus dentro de si, só querem mesmo obter o poder através de uma falsa revelação. Então, quando a gente estuda esses fundamentos, essa base, essa natureza da revelação espírita, é importantíssimo para a gente romper definitivamente com este fundamentalismo que também vem muitas vezes do movimento conservador espírita, onde as pessoas dizem, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar sobre política. É claro que pode falar sobre política. Kardec viveu sob uma ditadura, ele estava lá no meio de Napoleão, de tudo. Não podia falar, porque senão ele ia sofrer as consequências disso. Então ele foi meio que tentando falar por outros caminhos, mas ele não deixou de ser progressista. E esse é o nosso viés aqui, né, Felipe, do Sejus. Nós somos essencialmente progressistas e falamos, sim, de todas as questões. Com certeza. E é nesse ponto que é importante que a gente fale, porque até mesmo essa parte da ciência, ela nos ajudou a trazer um método, que foi o que Kardec utilizou. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse problema na parte religiosa, porque geralmente a gente não analisa muito os discursos que são colocados. E esses dias mesmo eu estava vendo no Giro das 11, o pastor Ariovaldo Ramos colocou uma coisa muito importante, que a gente tem um discurso muito conservador, baseado na Bíblia, quando, se a gente for pegar a parte justamente de Moisés, fala exatamente de um povo que fugiu da escravidão. Ou seja, você tem um processo libertador, inclusive no Velho Testamento, que é justamente o que é mais usado pelos discursos conservadores. Então, realmente, a gente vê uma contradição muito grande e que acaba desembocando nesse tipo de comportamento, não digo nem pacifista, né, mas muito passivo, no sentido de não analisar com olhos críticos ou com ouvidos críticos aquilo que nos chega. Então, Kardec continua aqui no item 8º o seguinte: todas as religiões tiveram seus reveladores trazendo conhecimentos adaptados à época em que estiveram encarnados. Contudo, não trouxeram a verdade completa. Esse é um cuidado que a gente deveria ter, que, na verdade, a gente é meio que para por estágios, né? A gente evita de ir muito para frente e continua parado com o que foi falado antes.
os erros cometidos por eles devem ser perdoados. Isso é importante também, né? Na verdade, a gente está aqui nessa conversa, mas também os conservadores hoje, um dia vão ter que ser perdoados de alguma forma. Hoje temos um embate dessas interpretações, mas são necessárias ser colocadas, porque senão fica-se tudo como se está. Então não há o progresso que realmente acontece, o que a gente está querendo trazer. Então, em nenhum momento a gente quer simplesmente tirar as pessoas do lugar, que as pessoas pensem, parem para pensar que esse discurso, esse caminho realmente não é o mais correto. E aí, o que ele coloca também é o seguinte: todas as crenças serão reunidas sob um princípio fundamental: Deus e a imortalidade da alma. E ele ainda lamenta, olha que interessante, o uso da religião como instrumento de dominação, especialmente por pretensos profetas que se arrogam dessa função e relembram uma passagem na Bíblia, que também já foi estudado pela gente aqui no canal Paz e Bem, que é o haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu não lembro agora qual lição, mas quem quiser depois dar uma olhadinha lá na playlist vai encontrar esse capítulo estudado por nós. Quer falar mais alguma coisa, Carla? Tem uma parte que eu gosto muito, que ele diz assim: é, pois, injusto que se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, das diversas formas, elas que repousam realmente em Deus e na imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Na verdade, essa é uma construção que a gente tenta fazer, ainda que seja no microcosmo, dentro do canal Paz e Bem, que fez 1 ano, né? Agora em novembro, porque realmente, se a gente fala em Deus, na imortalidade da alma, em Buda, cada um na sua espiritualidade, existe uma união ali que é justamente isso de não ter preconceitos, de acolher o outro, do amor, e que é um território realmente divino ou naquilo que se acredita, mas é um território que nos traz para a humanidade, que nós, de certa forma, perdemos para essa questão da prosperidade, das religiões que estão justamente dizendo que são religiões, mas que estão servindo de instrumento de poder, como a gente está vendo aí nos países da América Latina que estão sofrendo golpes, como a Bolívia e tudo mais. Então, é importante para quem tem alguma crença vir aqui para o canal Paz e Bem, para juntos nós podermos construir essa espiritualidade de resistência e mais verdadeira. Vou te devolver a palavra, Felipe. Gente, eu estou olhando aqui para o lado de vez em quando, porque eu estou cronometrando, porque como é muito grande, nós vamos ter que dividir os programas, eu estou cronometrando aqui, eu combinei com o Felipe, que mais ou menos quando chegar em 30 minutos a gente para. Vamos lá, Felipe. Tranquilo. E aí, voltando para o item 9, que ainda tratando da revelação, ele traz uma polêmica, que seria a revelação direta de Deus aos homens. E Kardec é muito interessante, ele prefere não opinar, por não saber como avaliar. Isso é muito delicado, realmente. Contudo, diversos reveladores ao longo da história da humanidade, como na Bíblia, traziam conhecimentos desenvolvidos por eles mesmos ou eram médiuns inspirados, videntes e audientes, trazendo informações de espíritos elevados, mensageiros diretos de Deus. Embora nem todos os médiuns sejam reveladores, nem intermediários, nem de Deus, nem de seus mensageiros. Então, nós temos diversas formas de mediunidade ou de transmissão de conhecimento divino, muitas vezes por inspiração, às vezes tem aqui, eu programo tudo aqui, mas durante a nossa conversa, isso acontece durante as palestras, vem ideias que não estavam antes. Certamente são inspirações de espíritos que estão ali nos ajudando a tornar a mensagem mais clara. Isso acontece em qualquer religião e até mesmo em qualquer área científica. O problema é que a gente liga muito mediunidade à religião, porque, na verdade, ele é um fenômeno absolutamente natural. E, continuando, item 10. Somente os espíritos puros recebem mensagens diretamente de Deus para transmiti-las. E esse é um ponto muito delicado, porque essa é uma categoria de espíritos que, a princípio, não encarnam na Terra. A gente não tem noção de outros espíritos além de Jesus que estavam nessas condições. Isso não faz de nenhuma forma as outras religiões com todo o mérito que elas têm. Mas todas elas tiveram seus reveladores que tiveram orientação divina também. E aí, continuando. Atualmente, sabemos que nem todos os espíritos se comunicam são puros. E
muitos falseiam essa pureza. Esse é um cuidado que nós temos que ter. É preciso analisar cada mensagem. E aí eu trago palavras de Kardec. O caráter essencial da revelação divina é o da verdade eterna. Ele dá como exemplo os 10 mandamentos, que Jesus usou como base, abolindo a lei civil. Essa é uma análise que nem todas as religiões cristãs costumam fazer, mas Kardec bate muito, especialmente nos primeiros capítulos do estudo do Evangelho, que também a gente já fez aqui no Paz e Bem, e que torna esse trabalho que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo um trabalho muito especial. Quer falar alguma coisa, Carla? Quero. Ele traz nesse item 10 uma coisa que eu acho importante, que ele traz a epístola primeira de São João, para dizer que para não acreditar naqueles que se apresentam sob falsas aparências, em espíritos sob falsa aparência. A gente vem frisando isso ao longo do caminho do Espiritismo, mas ele traz a seguinte epístola, ele traz o seguinte trecho, dizendo: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Então, nesta época que nós estamos vivendo, onde a gente continua recebendo um monte de mensagem, um monte de gente dizendo que é missionário, que Deus fala por ele, que é médium de direita, que é não sei o quê, é bom a gente olhar isso. Qual é o conteúdo que estão nos passando? Uma pessoa que vai se associar a outro que politicamente é uma pessoa que só está contra o social, contra os mais pobres, é óbvio que ela não pode ser muito iluminada, né, Felipe? Usando um termo do budismo. Então, a gente olhar tudo isso. Então, quando a gente estuda esse capítulo da Gênese, a gente vai aprofundando no que é essencial ao Espiritismo, a essa revelação divina. Então, vamos continuar. Continuando, então. Item 11. A revelação do século XIX ocorreu por meio das comunicações mediúnicas, como consequência do progresso que a humanidade havia alcançado até então. Então, basicamente, lembrando que a doutrina espírita surgiu no século XIX, que a princípio consideramos que ela veio por conta da consequência de todo o desenvolvimento científico e filosófico que ocorreu até aquele momento. E aí, no item 12, ele fala que a doutrina espírita, esclarecendo as relações entre encarnados e desencarnados, as leis que regem essas relações, como vivem os desencarnados, tratando o destino do homem após a morte. E isso tudo que foi falado seria uma revelação, porque isso nós não tínhamos noção. Então, as comunicações, seja por meio das pancadas, seja por meio da psicografia, ou mesmo da questão da fala do médium, vem trazendo informações que não tínhamos noção. E por diversas vezes, a gente vai depois estudar a Revista Espírita, né, Carla? Em alguns momentos, o Kardec chega e fala: nós não tínhamos noção disso, ninguém tocou nesse assunto, ninguém poderia imaginar. O próprio fato de falar que eram espíritos não era uma coisa que estava na cabeça deles. Eles achavam que era qualquer coisa, eletricidade, magnetismo, alguma força. Jamais passou pela cabeça deles que seriam espíritos. E aí, no item 13, ele coloca que a revelação espírita tem caráter divino por conta dos ensinos fornecidos pelos espíritos sobre assuntos sem os quais seria impossível aprendermos. E tem caráter científico por não ser obra de um único homem e estar disponível a todos, que podem analisar tudo de maneira crítica, lembrando que ela não está completa. E lembrando que maneira crítica é no sentido de conhecer mais, não no sentido de ficar criticando uns aos outros. É mais de a gente entender o que está por trás desse discurso, o que está por trás de tudo que foi falado ali. E aí eu ia completar com uma fala, uma citação de Kardec também. O que caracteriza a revelação espírita é o fato de sua origem ser divina, de a iniciativa pertencer aos espíritos e de sua elaboração ser fruto do trabalho do homem. Ou seja, nós temos uma relação entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados para que tudo funcionasse de maneira harmoniosa. Então, em nenhum momento a gente deve ser passivo naquilo que vem dos espíritos. Chegou uma comunicação, vamos analisá-la de maneira crítica. Faz sentido? Está coerente com tudo que foi falado por Kardec? Está coerente com o bom senso?
que muitas vezes a gente vê coisas assim horripilantes chegando por nós, e geralmente atribuídas a nomes que nós consideramos como nomes importantes para a história da doutrina espírita, ou mesmo a história da humanidade. No outro dia chegou para mim a mensagem atribuída à Ana Nélia. Eu não consegui entender o que tinha a ver com a própria Ana Nélia. Então, vem umas coisas assim que eu fico, meu Deus do céu. E sem falar, a gente já tratou disso também, a questão da prolixidade. O texto era gigantesco. E não saía do lugar, não saía do lugar. Então, a gente fica também pensando, meu Deus, a gente luta, estuda, aí daqui a pouco chegam essas mensagens, o pessoal acredita nas mensagens loucas que às vezes chegam para a gente atribuídas a fulano, ciclano. E Kardec já pautou diversas vezes que é preciso analisar de maneira crítica tudo que nos chega. Quer falar, Carla? Eu quero. Aqui ele é muito claro, ele fala assim, olha, nem tudo que se transmite não tem que ser recebido de forma passiva. Quando a gente fala em crítica, é isso. Porque não está dispensado do trabalho de observação, da pesquisa, não se pode renunciar ao raciocínio, ao livre-arbítrio, não é só porque está lá que não tem que ser examinado, e a doutrina ela não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, pela observação dos fatos que os espíritos nos põem sob os olhos, pelas instruções que eles nos dão e aquelas que nós estudamos, comparamos, comentamos, a fim de que nós próprios tiremos as ilações e as aplicações. Então, numa palavra, essa revelação espírita, ela é de origem divina, mas ela é sempre mutável, porque depende da onde nós estamos no nosso grau de entendimento, de educação e tudo mais. E é isso que a gente tem que romper de uma vez com o movimento tradicional que fica de forma dogmática, usando as obras como se aquilo fosse fechado, fosse um ensinamento hermético. Olha, está escrito aqui, então é isso. Não, não é isso. Tudo pode ser interpretado, pode ser observado, ela é aberta. A beleza do Espiritismo é isso, é que é algo absolutamente aberto ao diálogo com as outras espiritualidades e também com aquilo que nós estamos vivendo. Falei demais, desculpa, Felipe. Nós estamos em 26, então vou te pedir para você fazer um encerramento desse item aí, para depois a gente continuar num próximo programa. Vamos lá? Tá certo. Então, nós vamos... Foi bem interessante porque aqui ele realmente para numa questão dessa explicação da palavra revelação, entra em outros pontos que a gente vai poder estudar posteriormente. E eu acho que fica a mensagem para todos de entender que a gente tem que sempre olhar tudo de maneira crítica. A gente não pode simplesmente aceitar tudo e de maneira, assim, chegou, perfeito, ponto final, e tratar tudo como se fosse algo natural. Não é. Todo o nosso trabalho requer também o uso de todo esse equipamento que Deus nos permitiu, e afinal isso aqui também é obra divina, o corpo físico, e também utilizar isso de maneira a entender que a nossa vida não é só ficar apenas recebendo tudo, é hora de agir, é hora de superar essa barreira da passividade e procurar entender o que realmente está escrito ali. Não ficar parado simplesmente achando que vai chegar do céu. Não vai. A doutrina espírita é um trabalho conjunto dos desencarnados com encarnados, mas não adianta só ficar esperando vir a nós. É preciso também o vosso reino ir à frente. E o vosso reino não vem se nós não trabalharmos, desde já. Legal. Então, gente, esse é o Caminhos do Espiritismo, nós somos o Sejus. Se você gostou, curte, compartilhe, se você puder, faça uma doação solidária para o canal Paz e Bem. E se você tiver interesse, nós temos outras obras que nós estudamos especificamente sobre Espiritismo no canal do Sejus. Para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que o Felipe é o moderador, toda manhã ele põe lá o texto do livro que nós estamos estudando, basta nos mandar uma mensagem pelo Facebook, que aí nós vamos adicionar. Nós também estamos no Instagram, no Twitter, então siga, para que nós possamos formar essa imensa rede aí de espiritualidade plural dentro da visão progressista. Um beijo grande. Obrigada, Felipe. Beijo, Carla. Beijo, galera. Até a próxima.